Bom, pessoal, meu nome é Alberto Barreto, eu estou mais uma vez para conversar com vocês um pouquinho sobre questões políticas aí, né? E o que eu gostaria de falar hoje com vocês é sobre a nossa Constituição Federal, tá? Ela agora, né, nesse ano completou aí 30 anos de Constituição Federal e foi, né, recente aí na Câmara dos Deputados, aí no Congresso, feita uma homenagem lá aos esses 30 anos da Constituição Federal. E eu gostaria de falar um pouco aqui sobre, né, os valores dessa Constituição, se é boa, se é ruim, né? Alguma das questões importantes que eu gostaria de falar com vocês aqui é o que? A nossa Constituição Federal, será que ela é uma Constituição socialista, comunista, conservadora, liberal, né? Qual seria a característica dessa Constituição? Mas a gente precisaria entender primeiro esses espectros, né, dentro da política, o que é ser de direita, o que é esquerda, quais são as linhas de pensamento que estão dentro da direita, quais são as linhas de pensamento que estão dentro da esquerda. Mas para a gente não ficar num vídeo muito longo e estender muito isso, a gente pode falar sobre isso em outro dia. A gente vai falar só essa questão, se ela realmente é uma Constituição democrática ou não, tá? Porque muitos falam aí em democracia, né? A gente vê muitos partidos de esquerda principalmente gritando aí em defesa da democracia, em defesa da nossa Constituição democrática. E será que ela realmente é democrática? Né? O quanto ela realmente estabelece aí leis e garantias democráticas, tá? Então, mas vamos lá falar um pouquinho antes disso, a gente precisa entrar e entender o que é realmente democracia, né? Então aqui fala pra gente lá, democracia, né, é o governo em que o povo exerce a soberania, tá? E ele fala, dá exemplos aqui, né? Demo ou demi é povo ou povoado. Então, um povo ou um povoado, assim, não, tá? Que exerce o seu poder. Então tá lá, cracia, né? Kratos, né? É igual a poder. Então, o poder do povo. Então, a real democracia é onde um povo, um povoado, uma cidade, por exemplo, tá? Ela tem o poder de determinar como vai ser a soberania daquilo ali, ou seja, suas leis, eleger quem vai exercer o poder sobre essa cidade, nessa região, tá? E também os limites desse poder. Então, uma democracia é onde o povo tem o poder de escolher quem vai, né, governar aquilo ali, mas é o povo que determina quais são as leis, é o povo que determina quais serão os impostos que ele está disposto a pagar para que possa sustentar esse Estado, né? Então, democracia exatamente está o quê? O poder na mão do povo ter a decisão sempre das leis, dos impostos, do poder, né? O limite do poder que aquelas pessoas eleitas por eles poderão exercer, tá? Então isso aí seria democracia, basicamente aí a gente falando de democracia, tá? E aí a gente vai entender com base nisso se a nossa Constituição é a Constituição democrática ou não, tá? Também a gente tem aí um outro regime, né, que seria as oligarquias, que fala pra gente lá o governo de poucos, em que a forma de governo em que o poder político está nas mãos de um pequeno grupo ou pessoas, famílias, partidos políticos ou grupos econômicos, tá? Então, a oligarquia é o governo de poucos, né? Então, onde o poder não está na mão do povo, mas na mão de poucos que vão exercer esse poder aí, tá? Que pode ser através de um partido político, né? De famílias, como ele está falando ali, ou grupos, né? E pessoas, tá? E aí a gente começa a entender um pouco, né? Como é que é essa democracia no Brasil? Será que o poder está na mão do povo, realmente, ou o poder está na mão de poucos, né? Assim, tá? Então, a gente vai começar a entender. Uma outra questão também, a gente precisa entender o que é uma ditadura, que as pessoas costumam falar, o Brasil teve ditadura, não teve. Então vamos entender um pouquinho do que seria uma ditadura aí, né? Tá? Então vamos falar, onde o poder político é regido por uma pessoa ou um partido político, onde não há a participação da população ou de maneira muito restrita. Ou seja, há uma ditadura é onde o poder todo está na mão de uma única pessoa ou de um grupo pequeno de pessoas, né, um partido, tá? Ou que então que a população não exerce poder nenhum ou muito pouco, né, poder restrito, um poder muito restrito na mão do povo. Então a gente teve aí uma noção básica e leve aí, né, de o que é uma democracia, uma oligarquia e uma ditadura, tá? Então, passando a partir daí, vamos analisar um pouco aí já o que é a nossa Constituição Federal, tá? Então ele fala aqui no seu primeiro artigo, né, que a República Federativa do Brasil é formada por uma união indissolúvel dos estados, municípios do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como seus fundamentos. Bom, por aí até aí tudo bem, né?
não tá, o problema não está aqui. Ele começa, as pessoas costumam falar aí no seu parágrafo único do artigo 1º, né, que está ali falando onde o poder emana do povo. Então as pessoas falam, não, o poder é do povo, o poder é do povo. Será que realmente o poder está na mão do povo? Vamos analisar aqui um pouquinho a nossa Constituição. Então ele fala lá, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos. Ou seja, está dizendo a nossa Constituição que o poder nosso, povo, só vai ser exercido por quem? Pelos representantes eleitos. Então agora na nossa última eleição, no dia 7 agora, nós escolhemos, né, quem serão esses representantes, que são os deputados estaduais, federais, senadores e presidente e governador, certo? São essas pessoas que vão exercer o poder por nós. Então o nosso poder é exercido só na hora de escolher eles. Não é assim? Tá? Escolhemos, a partir dali, cessou o poder do povo. Tá bom? Mas ele continua. Aí ele fala assim, ou diretamente, mas espera aí, então a gente está falando que também eu posso exercer meu poder diretamente? Sim, pode. Além daqueles que você escolheu, você exerce esse poder diretamente. Então espera aí, então o poder emana do povo. Bom, em partes. Vamos continuar ali na frase. Está escrito assim, nos termos desta Constituição, certo? Então a Constituição, ela vai ditar quais serão os termos no qual nós, povos, teremos o poder de exercer, né, esse poder aí, tá? E aí ele fala aqui o artigo 14. Então no artigo 14 ele vai dizer de que forma o povo exerce a sua soberania, ou emana o poder. De que forma? Nós já vimos que é através dos seus representantes. Mas como diretamente? Então a gente vai aqui para o artigo 14. Então ele fala assim, artigo 14. A soberania popular, ou seja, o poder do povo, né, será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto. Ou seja, quando você foi lá, escolheu e votou, escolheu o seu representante, né? Secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então o que significa isso aqui? Que também o povo vai poder exercer a sua soberania, o seu poder, através de um plebiscito, de um referendo, né? Então é quando o povo é convocado aí nas urnas novamente para que votar um plebiscito e um referendo. Qual a diferença básica entre esses dois aí, para não ficar muito longo o vídeo, né? O plebiscito é o quê? É quando o governo ele quer saber o que a população pensa sobre uma ideia, uma possível projeto de lei, tá? E aí, então vamos debater sobre isso. O que a população acha que deve existir uma lei para isso ou não? E aí a população vai lá e diz sim ou não, tá? E a partir dali, então, o governo vai escrever, editar uma lei, vão os representantes eleitos legislativos, né, os deputados federais, senadores, vão então criar uma lei baseada naquilo dali. Já o referendo é diferente. É onde o governo vai lá, cria uma lei, certo? Vota, coloca em discussão e vota, aprovou essa lei. Bom, mas será que a população concorda com essa lei ou não? Então aí vem o referendo é depois, tá? E aí o povo vai dizer se concorda com a lei ou não, tá? Então se o povo concordar com a lei, ok. Então a lei tá ok, pode ser aprovada a lei. Se o povo votar contra no referendo, ou seja, aquela lei não pode existir, o povo disse ele abertamente que é contra aquela lei, tá? Então o referendo aí é mais poder na mão do povo que um plebiscito, certo? E o que seria iniciativa popular? É quando o próprio povo vai lá, escreve uma lei, certo? E manda para o Congresso dizendo, nós queremos essa lei aqui, o povo tomando iniciativa, tá? E aí que vem as questões, né? Que foge ao poder da mão do povo. Então ele fala que ele dá o poder, mas esse poder que é restrito, porque quem tem o poder de dar ao povo o direito de votar um plebiscito ou um referendo, tá? Então vamos dar uma continuada aqui, certo? Então ele fala aqui no artigo 3º da Lei 9.709 de 98, diz que nas questões de relevância nacional, de competência do poder legislativo ou poder executivo, no caso, no artigo, parágrafo 3º, artigo 18 da Constituição Federal, fala o plebiscito e os referendos, que nós acabamos de falar deles agora, são convocados mediante decreto legislativo, né? Então ele está dizendo para a gente que só quem tem o poder de dizer se vai existir um plebiscito ou um referendo é o poder legislativo ou o poder executivo. Então ou o presidente ou ali o Congresso, né, os senadores e deputados, podem falar assim, ó, vamos fazer um referendo ou vamos fazer um plebiscito. Então não está esse poder na mão do povo. Não é o povo que decide se vai ter um referendo ou um plebiscito. Quem decide isso são os nossos representantes eleitos, naquele que você votou no dia 7 aí escolheu ele para os próximos 4 anos.
tá? Então eles poderão fazer isso lá. E por uma proposta de 1/3, ou seja, tem que ter 1/3 de deputados e senadores que estejam, né, que queiram fazer esse decreto aí, tá? Para pedir um plebiscito ou referendo, né? No mínimo dos membros que compõem qualquer uma das casas do Congresso Nacional, conforme essa lei. Então, é aquilo que eu acabei de dizer para vocês. São eles que vão dizer para você, ó, vamos fazer um referendo, ó, vamos fazer um plebiscito. Se eles não quiserem fazer, cadê esse poder do povo? Não é assim? Certo? O poder não emana do povo, o poder continua emanando, né, dos poderes constituídos lá, que são os senadores e deputados federais. Tá? Então por isso foi tão importante a nossa última eleição aí, né? Tá? Daí voltando aqui, né, vamos voltar aqui um pouquinho, falando disso, eu pergunto para vocês, né? A nossa Constituição é uma Constituição democrática? Será que ela garante o poder da mão do povo? Será que ela seria uma democrática, uma oligarquia, onde o poder está na mão de poucos, né? Certo? Ou ela seria uma ditadura, né? Que fica na mão de um partido político ou de poucos aí. E o povo fala muito pouco, né? Então a gente deu para entender que nossa Constituição, o povo só tem poder uma vez a 4 anos. A cada 4 anos o povo só tem poder uma única vez. E é ali que ele emana o seu poder, que é quando ele escolhe os seus representantes. A partir dali você não fala mais nada, a não ser que eles queiram. Tá bom? Só voltando ali um pouquinho, né, que nós falamos lá daqui da iniciativa popular, tá? Que é quando o povo faz a lei e envia para o Congresso. A gente teve exemplo aí as 10 medidas contra a corrupção, que foi uma iniciativa popular, né? O povo fez abaixo-assinado, você precisa de pelo menos 1% da população, que hoje em torno de 1.400.000 assinaturas, né, para uma iniciativa popular, tá? E chegou lá no Congresso, os deputados e senadores modificaram totalmente, né, o projeto de lei lá. A gente pediu uma coisa, eles fizeram outra, né, transformaram aquilo em um monstro contra a própria sociedade e acabou não exercendo o poder do povo, né? Então a nossa Constituição aí fez 30 anos, mas já está na hora dela, na minha opinião, dela acabar, né? A gente precisa de uma nova Constituição Federal que realmente dê poder na mão do povo, tá? Em que o poder esteja nas cidades, que é o federalismo, onde a cidade tenha o poder, né, autonomia de ditar as suas leis, os seus impostos e por aí vai, certo? Isso aí seria uma real democracia, o poder mais próximo do povo aí e não uma oligarquia, que no caso é o Brasil hoje, com requintes de ditadura aí, tá? Porque quando um presidente ele compra o Congresso para votar aquilo que ele quer, a gente partiu para a ditadura, assim, porque durante o governo Lula a gente sabia que o Congresso era comprado para votar aquilo que o presidente queria. Então a gente viveu aí um período de ditadura e vivemos sempre num regime de oligarquia. E a democracia no Brasil não existe, ela é velada. A gente vive numa ditadura velada, assim, disfarçada de democracia, porque democracia realmente poder na mão do povo não tem, tá bom? Mas a gente volta outro dia para falar sobre outras questões políticas aí. Abraço, até a próxima.